Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova dos 9, programa de debate político aqui na Rádio Contestável de 15 em 15 dias. Em estúdio contamos com os comentadores pelo PSD João Carlos Almeida e pelo PS Vítor Cavalheiro. Não é possível hoje termos a representante do Partido Chega, Cátia Pinto, por motivos particulares. E o primeiro tema que vamos debater aqui tem a ver com o empréstimo que foi solicitado por parte do Executivo, aprovado em Executivo com os votos contra da oposição, do PSD, e seguiu para a Assembleia Municipal, por isso a realização de uma Assembleia Extraordinária, onde foi aprovado esse mesmo pedido de orçamento e outros assuntos que mereciam que fossem resolvidos o mais depressa possível. Mas quanto a este empréstimo, foi aprovado e vai agora poder ser possível, por aquilo que diz o Executivo, vai ser possível avançar já com as obras do mercado municipal em Sernasto do Bom Jardim, também com alguns melhoramentos, nomeadamente com avançar com o plano pormenor, o PP1 na Sertã, que tem a ver com a Rua A, Rua B e também a Rua de Viriato, tudo na Vila da Sertã. Este empréstimo, por aquilo que Carlos Miranda sempre disse, tem um se muito grande, um se quer dizer que só avançará se for necessário, se não houver outros financiamentos para estas obras, e por isso mesmo, se não houver, será possível, terá que ser utilizado, mas como também explicou na Assembleia Municipal Extraordinária, este mesmo pedido de empréstimo só avançará de facto se não se conseguir arranjar financiamento para estas obras, e por isso então é preciso ter almofada financeira para dar maturidade aos projetos e para que tenham financiamento e seja aprovado. Uma das medidas que é pedido é que tenham uma almofada financeira para poder ser aprovado. Vamos então avançar para esta discussão, uma discussão que também teve lugar nessa Assembleia Extraordinária. João Carlos Almeida, nessa mesma Assembleia, não usou da palavra, deixou para os seus pares poderem fazer a defesa do facto de este orçamento, deste pedido de empréstimo, estar ali quando dizem que há dinheiro para se poder fazer obra. João Carlos Almeida, afinal, será ou não será possível fazer estas obras sem ser necessário recorrer a este pedido de empréstimo? Ora, então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Buscaia e todo o nosso auditório. Nós fomos coerentes na Assembleia Municipal com os nossos vereadores, que já tinham votado contra na sessão de Câmara, e portanto, a nível de membros da Assembleia, toda a bancada do PSD votou contra, e explicámos bem porquê, e frisámos bem na intervenção do Jorge Coluna que não estamos contra as obras, porque as obras seriam possíveis de fazer sem contrair o empréstimo. E, portanto, temos aqui uma situação em que o Presidente diz que, ok, só se usa se for necessário, porque depois vamos ter outras obras, e eu defendo que, enquanto há dinheiro na conta corrente, se deve utilizar, até porque as obras que se fala podem ser objeto de candidaturas no âmbito do PRR e que não precisam de ter o montante total em caixa, em tesouraria, como o Presidente defende. Isso é não é uma afirmação correta, porque às vezes até o PRR, as candidaturas do PRR, há a questão da possibilidade de pedir um adiantamento para o avanço das obras, como acontece inclusive com as IPSS no caso das candidaturas aprovadas. E, portanto, eu, como tantas vezes ouvia falar o PS, e principalmente na voz do Vítor Cavalheiro, que o PSD, que tinha 4 milhões de euros, aqueles 4 milhões de euros tão falados, que não conseguiam gastar, e que nós dizíamos sem parar que era para candidatura, estavam cavimentados e, portanto, que tinha onde ser gasto. Só que
por razões das obras estarem atrasadas por um lado, outras situações em que outras obras ficaram, no fundo, sem candidaturas para a execução das obras, ficaram desertas. O dinheiro continuava lá e, portanto, que não conseguimos gastar o dinheiro. Ora, 4 milhões de euros, ou não chegava a 4 milhões de euros. Agora, a conta corrente da Câmara Municipal é de 6,4 milhões de euros. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que vamos endividar-nos em 2.664.000 euros a crescer a 6,4 milhões de euros que estão na conta corrente. Sabemos, claro, e foi explicado também, que há situações desse dinheiro que está acabamentado. Dos 6,4 milhões de tesouraria em 16/6/2023, 5,1 milhões são de compromissos de investimento, como aqueles que fazem questão de falar várias vezes que nunca a Câmara teve tanto dinheiro em obras a decorrer ao mesmo tempo. Sim, sim senhora, mas são candidaturas que, como também é sabido, que vêm de trás. Ora, 2,1 milhões de euros de investimento pagos já em 16/6/2023. O que quer dizer que nós temos uma folga a 16/6/2023 de 3,4 milhões de euros. Ou seja, 3,4 milhões de euros chega para pagar o mercado de Sernacho e chega para fazer a Rua A e a Rua B e por aí fora. É evidente que depois vêm outras obras, mas vai haver candidaturas, vai haver outras situações e aí sim, se justificar, fazer o tal empréstimo. Agora, vamos fazer um empréstimo de 2.600.000 euros. Numa altura, é evidente que também sabemos, e foi explicado pelo Presidente, não é preciso tirar nenhum curso, que os juros acompanham a Euribor e, portanto, se subir pagamos mais, se descer mais tarde também pagamos menos. O que é assustador é que um empréstimo deste montante a 20 anos, no final dos 20 anos, tem 2.200.000 euros de juros, quer dizer que é quase outro tanto. Se este empréstimo for incutido ao mercado de Sernacho do Bom Jardim, que está orçamentado com IVA em 2.085.000 euros, e já podemos falar nisto mais daqui a bocadinho quando falarmos de Sernacho, porque é que chegámos a este valor quando era de 1 milhão há um ano atrás. Ora, se incutirmos parte deste empréstimo à execução do mercado, daqui a 20 anos o mercado está-nos em 3.800.000 euros. É quanto vai custar o mercado de Sernacho se for com este empréstimo. É evidente que depois o Presidente diz, mas isto só se utiliza se for necessário. A questão é que depois de aprovado, está aprovado. E, portanto, fazem o que entenderem com o empréstimo. Eu acho que deve haver bom senso, de facto, estar cavimentado, estar aprovado, mas evitar para já a sua utilização. E, portanto, é um pouco isto, uma incoerência que eu que não consigo entender, e eu sei que nós mesmo votando contra, nós os membros da Assembleia Municipal somos 10, presidentes de junta são 5, mas como é óbvio, já sabido, dificilmente iríamos ter o voto contra dos presidentes de junta porque, por razões óbvias, um presidente de junta vota contra um empréstimo, mais tarde tem o presidente de Câmara, quando se estiver a queixar à porta da Câmara Municipal, sim, vocês querem essa estrada lá para a vossa terra, mas não aprovaram um empréstimo. Como não aprovaram um empréstimo, a Câmara Municipal não tem capacidade financeira para fazer face às obras todas. E, portanto, é um pouco um pau de dois bicos os presidentes de junta terem a obrigação de colaborar com o Executivo. O que não acontece com os membros da Assembleia. E, portanto, sabendo isso, eu acho que, em determinada altura, o Presidente chegou ainda a pensar que não iria passar, porque hoje pedimos 5 minutos para reunir com todos, membros e presidentes de junta. Como é sabido, tínhamos que votar todos contra. E depois ainda estar o Chega, que não estava na Assembleia Municipal, portanto faltou, a votar também contra para que a situação não passasse. Porque em termos de empate, penso que o Presidente da Assembleia tem o voto de qualidade e, portanto, desempatado. É óbvio que eu sabia que mesmo que tivéssemos o voto contra de alguns presidentes de junta, haveria sempre um presidente de junta que não iria votar, e eu saberia qual era, porque
que, no fundo... Já lá vai o tempo em que as votações eram secretas e... Exatamente, que eram secretas e nós contávamos as armas do nosso lado e tínhamos as balas suficientes, mas depois uma saiu ao lado, não é? Isso já não é inédito. Aqui não é isso que se passa porque é braço no ar, porque não estamos a votar pessoas, estamos a votar projetos. Mas pronto, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que defender as nossas convicções, sabendo que não vamos ganhar a batalha, mas defender e tentarmos ser coerentes. Eu sempre gostei de ser coerente. Um dia ou outro poderia não ser, poderia falhar, terei que justificar porquê, mas com esta coerência que eu acho que deve haver, há aqui uma coisa que eu acho que é... Eu não estou contra o empréstimo que se tenha que fazer. Acho que o tempo em que se está a fazer não é adequado. E depois tenho um bocado de receio, é que este Executivo ainda só está há 2 anos e já está a fazer um empréstimo de quase 3 milhões de euros. Será que vamos ter outra vez um Executivo PS que no final do mandato, não tem tempo, mas se for no mandato de 8 anos, se assim acontecer, também vamos ter uma dívida de outra vez 10, 12 milhões de euros? É aquela questão que eu coloco, porque não vale tudo. Não vale justificar e dizer, e depois colocarem quase o ónus da questão, dizer é que se vocês não aprovam o empréstimo, são responsáveis pela não execução das obras. Nós não somos contra as obras. Nós temos é que saber se é ou não é possível realizar as obras. E quanto a nós, as obras que estamos a falar, do Mercado de Sernach e da Rua A e a Rua B, temos dinheiro para as fazer. Portanto, no fundo, é justificar, e também fizemos a declaração de voto, para que se fique bem claro que somos a favor das obras, achamos que as obras são possíveis de fazer, a desculpa de depois haver outras obras, então, que digam quais são as obras, para depois nós, mais tarde, aprovarmos um empréstimo para realizar essas obras. E foi esta antecipação e, no fundo, olhar para este tipo de despesa que podemos vir ter no futuro, que, de alguma forma, nós estamos a criticar. Muito bem, Vítor, então, há dinheiro, não há dinheiro, há a possibilidade de utilizar ou utilizar este empréstimo ou não poder ser utilizado, ou estar apenas ali, ser quase como uma reserva para se, no caso mesmo de uma necessidade extrema, ter que recorrer a ele? É assim, primeiro cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Pescaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Isto é realmente um problema não é problema nenhum, mas é realmente uma questão que para mim é um pouco difícil. É para dizer que eu ontem na Assembleia Municipal fiquei entre a espada e a parede, como se costuma dizer, porque ao fim e ao cabo também há razões que a nossa razão desconhece, que a minha razão desconhece. Toda a gente sabe qual foi a minha posição ao longo destes anos relativamente a esta situação. É verdade aquilo que o João Carlos Almeida está a dizer. Eu fui sempre um crítico feroz relativamente aos saldos da gerência, saldos elevadíssimos da gerência de 4 milhões de euros e mais, e pronto, as minhas intervenções eram sempre no sentido de dizer que havia incapacidade do PSD para gastar o dinheiro. E agora estamos numa situação, não digo que seja igual, mas estamos numa situação também delicada e que eu, por vezes, também tenho dificuldade em me pronunciar sobre ela. Neste caso, acho que é pertinente o mercado de Sernach ser feito. Isso aí não há dúvida nenhuma, ninguém tem dúvidas e acho que o mercado deve ser feito. É verdade que já andou aqui muitas vezes... já no anterior executivo, aquele empréstimo que na altura tinha sido também levado à Assembleia Municipal no sentido de algumas obras em que uma delas seria ao mercado, acabou por não se concretizar também. Estávamos a falar na altura de 750 mil euros, hoje já vamos em 2 milhões e tal, que, pronto, realmente há aqui uma disparidade enorme. Não sei se o projeto era exatamente o mesmo, nós também soubemos que houve ali ligeiras alterações ao projeto, não sei se
em termos de custos, elas também foram substanciais ou não, mas não é fácil para mim arranjar uma explicação muitas vezes plausível para este caso. Muito embora foi dito na Assembleia Municipal muita coisa, o Partido Socialista fez a defesa desta situação, embora, como eu digo, haja um saldo grande, um saldo de tesouraria bastante significativo. Alguns estará comprometido, não tenho dúvida nenhuma, mas não a totalidade do saldo, como nós sabemos. Algum está comprometido para as obras em curso, outro provavelmente estará mais disponível para para as obras que eventualmente a Câmara venha a desenvolver nestes últimos 2 anos de mandato que tem à sua frente ainda, e que já tem pouco tempo para isso. Já não é muito tempo, porque nós sabemos como é que estes processos são morosos, bastante morosos mesmo. Sabemos que pôr as obras a concurso demora uma infinidade, depois de entregá-las outra. Pronto, não é muito fácil que este Executivo consiga, nestes últimos 2 anos, se calhar pôr em andamento portanto, esta obra do mercado de Sernás. Mas de qualquer modo é a intenção, e acho que bem, pronto, é uma promessa. Acho que as promessas devem cumprir-se também, muito embora o PSD também tenha andado durante vários anos, desde 2016, também com esta situação das obras do mercado. Depois, em 2021, o PSD perde as eleições e o PS continua, e bem, portanto, a entender que é uma obra prioritária para o Conselho, e nomeadamente para a freguesia de Sernás do Bom Jardim. Eu ontem na Assembleia achei interessante a intervenção da Presidente da União de Freguesias de Sernás do Bom Jardim. Não sei bem o que é que ela quis dizer com isto. As obras em Sernás do Bom Jardim são sempre para depois, para o fim do mandato ou para outro mandato. Pronto, realmente nós estamos aqui perante uma situação de uma obra que, como eu estava a dizer, se calhar dificilmente se concretizará neste mandato. Mas relativamente ao empréstimo, eu votei favoravelmente, pronto, o que é absolutamente normal, não é? Portanto, estava numa situação em que eu faço parte de uma bancada partidária, não é que não pudesse votar, ninguém me obrigou a votar assim ao assado, mas de qualquer modo portanto, o empréstimo foi aprovado, independentemente da minha posição ser a favor ou contra. Como o João Carlos Almeida sabe, e já disse aqui, o PSD 10 da bancada, 10 votaram contra, mas depois há os presidentes de junta que normalmente nestas situações, e como estão um pouco dependentes da Câmara e das obras do Executivo, já era assim no meu tempo, não é nenhuma novidade, quando era comigo já era exatamente a mesma coisa, acabam por viabilizar, se houvesse ali alguma coisa que tivesse contar com o apoio dos presidentes de junta, acabavam por viabilizar, porque eles são os próprios, são os mais interessados, neste caso, por exemplo, por acaso, a Presidente da União de Freguesias de Sernás do Bom Jardim até era do Partido Socialista e votaria sempre a favor, mas se por acaso fosse do PSD, tinha tudo, não podia de forma alguma votar contra, não é? Teria que votar a favor de uma obra que era para realizar na sua freguesia, como por exemplo o Presidente da Junta de Freguesia da Sertã, quando falamos da Rua A e da Rua B e daquela situação, portanto, do prolongamento da Avenida Angelique Vidigal, eu também não poderia votar contra a partida, porque estamos a falar de uma obra que é na sua freguesia, que é na sede do Conselho. Pronto, isto é realmente uma novela que é às vezes difícil de compreender. Aqui foi dito muita coisa, dizer que se compromete as gerações futuras é um pouco verdade, porque estamos a falar num empréstimo, um empréstimo substancial, com um acréscimo brutal de encargos, não tenho dúvida nenhuma. Por isso é que eu acho que a Câmara, tendo dinheiro, tendo neste momento um saldo de tesouraria, fala-se em 6 milhões de euros, mas sabemos que os 6 milhões de euros estão comprometidos para algumas obras, mas tendo um saldo de tesouraria deste valor, não sei se poderia prescindir deste empréstimo, muito embora nós saibamos, e que foi dito pelo Presidente, que o Presidente disse sempre que o empréstimo é uma autorização, não quer dizer que se venha a aplicar. Não, foi sempre também, portanto, aquilo que foi dito, aquilo que ele foi dizendo, porque só numa eventualidade, numa necessidade absoluta, é que se aplica, porque se assim
à partida, se o saldo que, neste momento, o saldo de tesouraria que existe no município, pode eventualmente dar para o mercado de Sernach e para aquela rua A, que não, estamos a falar em 3 milhões, não sei se eram 3 milhões e qualquer coisa, pode eventualmente dar para isso. Mas, de qualquer modo, isto é uma segurança para a eventualidade de não dar. E, aliás, aí eu também já posso comparar com o que estava a dizer para o João Carlos, já posso comparar com o PSD, fez exatamente o mesmo também. Contraiu não. Levou à Assembleia Municipal o empréstimo de 1.780.000 euros, específico para determinadas obras, acabou por fazer essas obras, com exceção do mercado e da compra do mercado municipal de Sernach do Monjardim e da compra da Serrada, que foram as duas obras que fariam parte desse 1.780.000 euros desse empréstimo, mas fez todas as outras obras que lá estavam, que são uma série delas, sem necessidade de recorrer ao empréstimo. E o que é que acontecia? E chegávamos ao fim chegámos ao fim de cada ano com saldos sempre a crescerem, não era a diminuir. Eu estou convencido que o município não vai ter necessidade de utilizar este empréstimo e que isto é mais uma precaução para a eventualidade de não haver financiamento ou de não haver candidatura no imediato, nomeadamente para o mercado de Sernach do Monjardim, porque realmente é bom que se faça, porque já andamos a falar nisto há não sei quantos anos, e se não houver uma candidatura e a Câmara, e não me escandaliza nada que se não houver uma candidatura e a Câmara não tiver dinheiro, que vá ao empréstimo e que faça ao mercado. Que é mesmo assim, não é? Portanto, pelo menos para não darmos aqui eternamente a falar numa obra que desde 2016 já estava previsto fazer, depois o PSD terminou o segundo mandato de 2016-2017, fez o terceiro mandato, agora o PS está no segundo ano do primeiro mandato e o mercado continua a ser eternamente adiado. Isto é uma solução. Não havendo candidatura, temos um empréstimo que pode eventualmente resolver essa situação e eu acho que se isso acontecer, acho que a Câmara que deve realmente acionar ele está aprovado, agora faltam os outros trâmites, não é? Os bancos e essas coisas, não é? Mas se eventualmente vier a acontecer não haver candidaturas, eu digo mais até para o mercado do que propriamente para a Rua A ou para a Rua B, são dois projetos que não me a mim, pessoalmente, eu sei que outras pessoas interessam, não é interessar, são grandes defensoras desses dois projetos. Eu não sou assim um grande defensor, não quero dizer que melhora ali uma situação qualquer, mas não me parece que aquilo venha a alterar significativamente ali aquela zona. E em termos de trânsito, então, muito menos. Em termos de trânsito, quando se fala dizer que aquilo que vem resolver algum problema de trânsito na Sertã, eu digo sinceramente, para mim não vai resolver nenhum problema de trânsito da Sertã, vai complicar, é uma situação que me parece que não devia ser complicada, que é a confluência, o trânsito a confluir para o largo da Câmara Municipal, e não me parece que isso seja uma boa ideia. Mas pronto, estamos a falar num projeto, um plano pormenor 1, Rua A e Rua B, que já se fala há muitos anos, e que há muita vontade, ou algumas pessoas têm muita vontade de concretizar, e mas a obra principal, e eu discutiria mais este empréstimo dos 2.664.000 euros, efetivamente para o mercado. O mercado custa 2 milhões e qualquer coisa, mais IVA, não sei se é assim, o João Carlos saberá melhor. Não é saberá, eu também não ouvi, mas de qualquer modo... É uma precaução. E foi o que o Presidente também foi dizendo. Nós estamos a fazer isto, não quer dizer que venhamos a utilizar o empréstimo. Mas, estando autorizado, ele está lá, em qualquer momento, se houver essa necessidade, pode ser utilizado. É como eu digo, aquilo que o PSD também fez, e efetivamente... E aquilo também disse, é que o discurso quase cola um com o outro, o do José Nunes, que foi dito pelo Jorge Coluna, aliás, pelo Jorge Farinha, e aquilo que o Presidente Carlos Miranda disse, quase que colava uma coisa com a outra, que é só se for de facto mesmo necessário recorrer a ele. João Carlos Almeida, há assim tanto medo ou tanto receio que se possa passar este cheque em branco à Câmara para ela poder ir buscar este dinheiro? Vamos lá ver, o receio é que não queremos ter mais uma vez chegar ao ponto do que já aconteceu no passado, que é de alguma forma até apresentar a obra, se for o caso,
mas depois ter uma dívida enorme e descontrolada, pelo menos desequilibrada. Descontrolada não, porque o Tribunal de Contas não deixa que a percentagem de endividamento ultrapasse um certo limite. A questão é que, se isto for para a frente, eu espero que não seja necessário, de facto, porque vai hipotecar um pouco a capacidade de investir noutras obras, porque os juros são altíssimos. Aliás, se este empréstimo fosse para a frente, com 2 anos de carência, conforme está estudado, nós, nos 2 primeiros anos, iríamos só pagar de juros, sem abater 1 cêntimo, 350 mil euros. Portanto, é muito dinheiro. No fundo, 350 mil euros é o dinheiro todo do IRS que o Executivo agora, enquanto oposição, defendia que não devíamos cobrar às pessoas, que devíamos deixar no bolso das pessoas. E que é imprescindível. Ora, este montante pagamos em 2 anos só de juros, sem abater 1 cêntimo. E, portanto, é muito dinheiro. E porque eu depois na Assembleia disse que era 10 anos, mas não. O empréstimo que falámos do passado era de 15 anos. Nós não podemos fazer empréstimos, não devíamos fazer empréstimos a 20 anos. A meio do mandato, quando não se vai pagar 1 cêntimo de abatimento nesse mandato, em que só vai pagar juros, e deixa-se a começar o abatimento a nível de pagamento do empréstimo para o mandato seguinte, que até a ver ainda não ganharam, ainda têm que fazer 2 anos e depois ir a eleições. Ou seja, no fundo está-se a empurrar um problema com a barriga para a frente, se for o caso, de facto, de usar o empréstimo. E, portanto, havendo folga orçamental, acho que nós marcamos uma Assembleia Extraordinária para aprovar este empréstimo e outros assuntos. Outros assuntos dos quais também fala de Sernache do Bom Jardim, que é o empreendimento turístico do Nesperal do Huberto. E foi exatamente por causa dessa solução, dessa situação, de aprovar. O que quero dizer com isto é o quê? É que uma Assembleia Extraordinária, para aprovar um empréstimo que seja necessário, é rápido. É uns dias de antecedência marcar, 5 dias de antecedência marcar uma Assembleia Extraordinária, como foi feito agora. Qual é a pressa de aprovar já? Portanto, se é assim, se não é para usar já, vamos ver o que é que dá a tesouraria, vamos executar as obras que temos a executar e vamos ver as obras novas, se é preciso fazer esse empréstimo ou não. Dizer, sim, mas nós vamos nos candidatar ao PRR e precisamos ter o montante total em caixa, mesmo que a obra não arranque. Temos que lá ter o montante. Não é verdade, porque o PRR, de facto, não existe que nós tenhamos o dinheiro em caixa, senão então tínhamos todos fazer um investimento e depois começávamos a receber, o que não era possível. Nem para o município. Estamos a falar de obras de milhões. Portanto, depois, houve aqui uma situação, é que estamos aqui... Pode-se falar muita coisa, mas o PSD perdeu as eleições. E o que nós estamos agora a dizer, se perdeu as eleições é porque cometeram as neiras. Porque erraram. Porque se estivesse tudo bem, quem perde eleições e governa é o António Costa, que é malabarista. Mas nós perdemos as eleições e deixámos de governar em termos de PSD. Porquê? Perdemos em Sernache do Bom Jardim, claramente. Era com uma diferença impensável. É porque, de facto, houve erros. Então, quem defende, que tantas vezes defendia que o mercado devia de arrancar, põe em causa o projeto do mercado. Passam 2 anos. Estamos a ver que passa mais um mandato de 4 anos. E porque acham que o mercado deve ter um projeto revisto, nós não sabemos ainda bem qual foram as alterações, estamos provavelmente na iminência de, depois de tudo isto, fazer mais 4 anos com o PS ao leme e o mercado de Sernache não arranca. E, portanto, no fundo, esta questão. Mas depois há outra coisa. Sabem quanto é que custou o mercado da Sertã? À volta de 800 mil euros. Nós já estamos a falar para o mercado de Sernache, já ultrapassa os 2 milhões de euros. Quando o orçamento do mercado era, há um ano, quando o PS assumiu a Câmara Municipal, o orçamento era de 1 milhão. Então, as alterações de projeto são tão significativas que, para além, evidente, dos encargos a mais, os aumentos das coisas, ultrapassa o dobro. Ultrapassa o preço do mercado da Sertã no dobro. Isto paga-se.
Estas coisas pagam-se. Portanto, em 2 anos, nós temos um mercado extraordinário que vai nos custar o dobro, mas que ainda pode custar o triplo ou o quádruplo se incutirmos o empréstimo ao mercado e mais os juros. E, portanto, quem é que paga isto? São as gerações seguintes que, enquanto estiverem a pagar aquele empréstimo, que no fundo vai passar de 1 milhão e tal, que é o que nós temos de empréstimo à banca neste momento, para que, se for executado, passa para quase 4 milhões de euros de empréstimo de dívida. O que, não esgotando nem um pouco mais ou menos a nossa capacidade de endividamento, começa a refletir alguns encargos, principalmente numa altura em que a Euribor está a 4,5%, mais 1% de spread ou próximo disso, e não sabemos o que é que isto vai dar. Portanto, no fundo, esta incerteza e dizerem assim, eu não fico tranquilo, dizerem assim, só utilizamos se precisarmos. Está bem, mas o cheque já está passado. Está aí. Vocês depois assinam e preenchem quando quiserem e metam quando quiserem. É a mesma coisa que passar um cheque pré-datado. Podemos nos comprometer a dizer, fica para daqui a 3 meses. Mas se a pessoa quiser meter antes, ele tem que ser pago, porque o pré-datado não conta, não tem validade o compromisso da pré-data. Uma vez que esteja assinado com o montante, ele é pago quando for depositado no banco. E, portanto, é isto. Agora, sabendo nós, como disse, que iria ser aprovado, nós não podíamos deixar de defender aquilo que, no fundo, era a crítica do antigamente. E, portanto, é neste ponto que nós temos que batalhar, e independentemente de saber que não temos ainda mesmo a força suficiente para impedir, para chumbar, mas pronto, de facto fica a explicação, e que as pessoas entendam também um pouco desta coerência que nós tentamos, ou pelo menos contrariar aquilo. Podem dizer, nós já fizemos, no antigamente já fizemos assim, e nós estamos a fazer igual. Não é bem igual, porque na altura não tínhamos dinheiro em tesouraria, e aquilo era de facto uma necessidade, se surgisse amanhã uma necessidade de obra. Não tínhamos dinheiro de tesouraria. A grande diferença aqui, que as pessoas às vezes não querem entender, é que nós não tínhamos 1 milhão de tesouraria. Aliás, eu nunca me esqueço, em determinada altura, o presidente o José Marques, na altura presidente da Câmara de Oleiros, num evento em Oleiros, falando em tesourarias e contas bancárias e contas dos bancos, das câmaras e dívidas, me abordou a dizer que se quiséssemos acertar, se quisesse 1 milhão de euros, que a Câmara de Oleiros tinha no banco para emprestar. Como quem diz, nós temos dinheiro. Como se 1 milhão de euros para acertar fosse uma grande quantia. Mas a questão nós não tínhamos dinheiro de tesouraria e, portanto, as coisas também não eram como são agora. Muitas vezes avançava-se com as obras quase sem dinheiro. Mas, neste momento, temos que ter a atenção que, mesmo alguns estando cavimentado, a conta corrente são 6 milhões e meio. Portanto, de facto estas diferenças que às vezes querem comparar o incomparável e, portanto, não é correto. Vítor Cavalheiro, ainda voltamos ao tempo anterior pelas contas do PSD, das más contas. Pois, eu aí já não estou de acordo com o João Carlos Almeida. Uma coisa, eu não me escandaliza, sempre disse o mesmo. Não me escandaliza rigorosamente nada que a Câmara tenha que fazer dívidas quando não tem dinheiro para fazer obra. Para fazer obra em benefício das pessoas. Obra que é absolutamente necessária, é absolutamente imprescindível. E isto é um bom exemplo. O João Carlos Almeida falou, tivemos aqui discussões acaloradas até relativamente à dívida e não dívida, etc. É verdade que o Partido Socialista contraiu uma dívida, e eu já disse isto muita vez, na altura, e em 2009 não estava nem de longe nem de perto, não era nossa previsão perder as eleições. Nós pensávamos que, pelo grande volume de obras que tínhamos feito, queríamos ganhar as eleições. E, efetivamente, não ganhámos. Pronto, o povo é soberano e não ganhámos. E então ficou essa dívida
que depois o PSD acabou por pagar, e bem, pronto, mas a obra está lá, a obra está toda, ninguém levou a obra, o PS não levou a obra, diz, não, nós perdemos as eleições, agora a obra, vamos desfazer aquilo que fizemos. Eu aí não concordo muito com o João Carlos Almeida. Quando há necessidade de contrair, não é o caso que estamos agora a falar, porque nós agora estamos a falar numa coisa absolutamente, é o contrário daquilo que nós falávamos em termos. Na altura tinha que se contrair dívida para fazer obra. Hoje temos dinheiro e não fazemos obra. Era o que eu dizia. Temos dinheiro e não fazemos obra. E agora nós estamos exatamente a discutir isso. É que nós acabamos por ter aqui uma almofada financeira substancial não quer dizer que não se faça obra, mas portanto estamos naquela fase de ter que contrair empréstimo para fazer mais obra. Na Assembleia Municipal de ontem o Presidente, houve uma fase, a folga orçamental, vamos ter uma folga orçamental, mas vamos precisar dessa folga orçamental para obras nas freguesias do Conselho. Pronto, eu acredito nisto, mas pronto, se calhar também era bom dizer assim, não, nós temos aqui uma folga orçamental e vamos precisar deste dinheiro para gastar no mercado de Senás, para gastar não sei o quê, para gastar não sei quantos, para gastar onde for necessário, na rua A, na rua BC, na rua B, na Várzea, no Troviscal, em diversos sítios. Pronto, isso não... O facto, ele deu a questão, numa das intervenções, deu a questão da habitação social e a custos controlados, também vai precisar de, eventualmente, parte desse dinheiro que está em caixa, digamos assim, também para esses projetos. Sim, nós precisamos, foi também uma intervenção, nós precisamos de 8, 9 milhões de euros nos próximos 2, 3 anos para a habitação financiada pelo PRR. Sim, provavelmente vai ser necessário muito dinheiro, mas eu também já ia, como diz o João Carlos Almeida, eu quando isso acontecesse, eu ia fazer, agora, eu não fazia o empréstimo para começar a pagar agora, ou não trazia o empréstimo agora, porque esta questão da habitação, e eu espero bem que isto venha a ser aprovado a curto prazo, aliás vamos cá ter a Ministra da Habitação na quinta-feira e assinar o protocolo do Plano Estratégico da Habitação Local, e sabemos que é uma coisa muito importante, e o Presidente diz que depois já há necessidade de comprar alguns imóveis para requalificar e para colocar na habitação, no arrendamento, etc. Isso é tudo muito importante, mas ainda está no papel, ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Por isso, daí, se calhar, o João Carlos está a dizer, porquê a pressa de ter sido feita uma reunião para uma Assembleia Extraordinária para esta situação? Eu não sei se o objetivo foi esse, também não sei se foi exatamente com essa intenção, se o fator principal da Assembleia Extraordinária foi o empréstimo ou se foi realmente outra coisa. O processo principal para a marcação desta Assembleia Extraordinária, que eu já sabia, mas o próprio Presidente Carlos Miranda afirmou, foi exatamente por causa do projeto de turismo espaço rural do Nesperal. Essa foi a razão fundamental para que esta Assembleia Extraordinária fosse marcada. Os outros pontos acompanharam porque dava jeito fazer nesta mesma Assembleia. O João Carlos agora até já sabe mais do que o deputado do PS. Isto é política, é mesmo assim. João Carlos, eu por acaso não sabia, mas fiquei a saber. Isto é um à parte. Mas já na reunião de Câmara da passada sexta-feira, foi público, foi na reunião, já este processo tinha passado lá pela Assembleia, pela reunião do Executivo, e o Presidente tinha dito que teria que ir o mais rápido. O fator principal era... Teria que ser o mais rápido possível. Teria que se convocar uma Assembleia Municipal o mais rápido possível para aprovar este Estamos a questão do empreendimento aqui no Nesperal. E depois, então, já que estávamos com a mão na massa... Juntou-se o útil ao agradável, exatamente. Sim, até porque o Vítor Cavalheiro provavelmente não terá tido alguma distração quando o Presidente falou, disse que andou com o investidor americano no Conselho, que se interessou, aliás, acho que até já fez aí uns investimentos mais pequenos, que se interessou e, portanto, que tinha, como sabem, até disse, que os americanos não têm a mesma forma de olhar as burocracias que nós e, portanto, que havia aqui a necessidade urgente de ou aprovar, porque a próxima Assembleia Ordinária seria em setembro.
E, portanto, isto fez com que esta Assembleia Extraordinária fosse exatamente com a função principal de aprovar este ponto. Pronto, isso foi, para além de eu já ter essa informação antes, foi facto. Mas eu não, João Carlos, eu não estou contra. Eu acho muitíssimo bem. Estamos a falar de um empreendimento, por aquilo que nós vimos, que é um empreendimento de 5 milhões de euros, ou à volta disso, ou mais. E eu acho que se há essa necessidade, não é desperdiçar. Nem que tivéssemos que fazer uma reunião extraordinária ao domingo, ao sábado, ou à noite, ou à tarde. Claro. Obviamente, eu até era para intervir no ponto e não o consegui fazer porque estávamos com falta de tempo e tínhamos que prescindir, inclusive, todas as minhas intervenções. Mas isso é uma das coisas que vamos falar de Sernache e que eu também quero de alguma forma também abordar. Portanto, faz parte de Sernache da União de Freguesias, não é? Uma vez que antes era do Nesperal, Freguesia do Nesperal, agora é da União de Freguesias, Sernache da Nesperal e Palhais. E, portanto, penso que é uma mais-valia para a Sertã, para Sernache do Bom Jardim, se executarem o projeto que está, no fundo, que nós aprovamos na última Assembleia Municipal. Portanto, iremos falar nisso de seguida, porque falar de Sernache, de facto, é o meu tema, eu depois quero abordar e também dizer alguma coisa. Mas, de todas as formas, eu acho que sim, assim, não há obras para concluir, depois só uma coisa para falar mais, mas nós próprios, famílias, muitas vezes só é possível fazer obras se nos endividarmos, porque se estivermos à espera de amealhar para fazer, não conseguimos. Quando se faz casa de habitação, quando se faz outras compras, vamos amortizando o investimento e vamos pagando os encargos. Quando estamos a falar de valores altos, claro, com a capacidade também do município, não é de uma família, obviamente, mas quanto mais empréstimos tiver, mais encargos temos, logo reduz a capacidade de endividamento. Quando se fala também de futuramente poder haver até, inclusive, não vai haver PRRs futuros, não vai haver, e as verbas do Estado provavelmente poderão diminuir. Inclusive, foi falado também na Assembleia, e eu sempre defendi isso, não sou a favor de transferências de competências quando elas podem honorar ainda mais os municípios. E o que está a acontecer com as transferências de competências é que vai retirar a capacidade de realização de obra dos municípios, porque vão suportar despesas que deviam ser do Estado, porque o pacote financeiro, de facto, não é o suficiente. E, portanto, este tipo de situações, em conjunto com mais encargos futuros, menos capacidade de realização de obras nós vamos ter. E, portanto, é este cuidado que nós temos, porque, como costuma dizer, quem vem atrás depois que feche a porta. E isto, deixar os executivos futuros endividados não é uma boa política, como aliás já não é inédito, não é? Mas João Carlos, a capacidade de endividamento nunca esteve em causa, nem quando o Partido Socialista tinha uma dívida razoável na altura, relativamente àquelas obras todas que fez, que nós já falámos inúmeras vezes nisso, nunca esteve em causa. O município de Sertã sempre teve capacidade de endividamento, como hoje tem, não é? Portanto, hoje tem. E agora o João Carlos diz, agora deixamos de ter capacidade para a realização de obras porque o Governo faz e não sei quantos. Não, se calhar alguns municípios poderá eventualmente, mas o João Carlos há bocadinho deu um exemplo claro. Temos aqui um concelho vizinho onde tem 1 milhão de euros parados e até diz, olha, nem precisamos dele. E é verdade. É verdade. Há municípios. João Carlos. Castelo Branco não tem 1 milhão, acho que há municípios que têm muita coisa feita e ainda bem. Eu já, não sei se eu disse aqui, mas já digo às vezes na brincadeira, têm que andar a inventar obras para gastar o dinheiro. Não sei se eu disse aqui publicamente, mas às vezes digo na brincadeira, porque tem tudo feito, praticamente. Há municípios, não é o caso de todos, mas alguns é assim mesmo, pronto, e nós vimos, às vezes, vemos obras por aí espalhadas, que só não faz nenhum sentido, muitas vezes não acrescentam nada na qualidade de vida das pessoas. Está bem, pronto, são obras porque tem que se gastar o dinheiro ou por qualquer razão. Não estou a falar em conselho nenhum específico, estou a falar muito vagamente e estou a dizer que quer muita gente constata às vezes determinadas obras que nós achamos que é desperdício,
mas muitas vezes também é porque se calhar já não há assim muito aquelas necessidades básicas, está tudo feito, não é o caso da Sertã, que a Sertã ainda tem muito saneamento para fazer, não tem muita coisa ainda para fazer, principalmente a nível de saneamento, creio eu, outras coisas vêm por acréscimo, mas pronto. Sim, eu não defendo que esteja sempre tudo feito, se formos exigentes nunca está tudo feito, independentemente do Conselho. Aliás, se nós formos falar em saneamento básico, não há nenhum Conselho que tenha tudo feito, no fundo são conselhos idênticos aos nossos que são muito dispersos e, portanto, disponibilizar saneamento básico em todas as aldeias de um concelho seria, de facto, muito oneroso e não era. Mas, portanto, dizer que tem tudo feito não é uma realidade. Mas nós temos menos o essencial do dia-a-dia, de terem as infraestruturas básicas e ter, de facto, e serem concelhos que, sendo mais pequenos, recebem em proporcionalidade à nossa, em proporção à sua à população, recebem mais dinheiro. Sendo o nosso concelho muito grande, acaba por ter que se despender mais verbas para infraestruturas em muitos lados. E, portanto, é mais complicado, de facto. Mas, de todas as maneiras, não éramos nós que defendíamos que devíamos retirar os impostos ou deixar que as pessoas não pagassem impostos no Conselho. Não éramos nós que defendíamos isso. Nós defendíamos sempre, devia ser aos poucos. Pouquinho de cada vez. Portanto, é os mesmos agora que acham que não podem e que precisam de mais dinheiro e que não podem prescindir disso e ainda fazem os empréstimos. Portanto, é de facto essa falta de coerência que nós... Mas quando estamos a falar de impostos, estamos a falar de 300 mil euros de IRS em benefício dos utentes, e agora estamos aqui a falar de 2 milhões e 600 mil euros, ou 2 milhões e 3 milhões de euros no empréstimo. São coisas... eu acho que muitas vezes são opções que quem está a gerir tem que tomar. Tem que tomar uma opção, por exemplo, olha, vamos, o IVA, o IRS, zero, taxa zero. E depois deixa de fazer uma obra qualquer, digo eu, são opções. Agora eu não posso querer retirar e retribuir portanto, o IRS, não é? Para os municípios e depois querer fazer as mesmas obras, ou o mesmo volume. Não, tenho que deixar de fazer uma outra obra, como é evidente. Mas agora, ainda em termos de saneamento, eu sei que há muito saneamento por fazer, mas nós sabemos que há zonas no nosso concelho que são zonas populosas, não estamos a falar de uma aldeia que também tem direito, por exemplo, a Mogueira, que é uma zona bastante populosa, não tem saneamento. Aqui em São Tomás do Jardim haverá aí zonas que também, não sei exatamente, mas que também são populosas, também não tem saneamento. Não estamos a falar uma aldeia com 2 ou 3 casas isoladas, tem o mesmo direito, mas pronto, aí até é compreensível. Mas pronto, nós nesta área do saneamento ainda temos muito para fazer. Embora, resumindo e baralhando, é preciso que agora com a autorização para fazer este empréstimo não venham a utilizar para não... E para completar mesmo, dizer que o Presidente também defendeu, isto não tem que ser, pode ser para 20 anos, mas nós não temos que ter de 20 anos. Sim, pode de facto nós chegarmos aos 5 ou aos 10 anos, depois de 10 anos, e amortizar o capital na totalidade. Mas não nos esquecemos de uma coisa, é que os 2 primeiros anos são 350 mil euros sem amortizar 1 cêntimo. E os juros, como nós chamamos nos empréstimos, os montantes são mais elevados no início. Nos últimos anos já é mais amortização de capital do que juros. Para quem faz empréstimo sabe bem que funciona assim. Eu quero dizer que se nós chegarmos a 10 anos e amortizarmos o capital na totalidade, a maior parte da despesa dos juros já lá está no banco. E, portanto, isto eles não brincam em serviço. A Santa Casa da Misericórdia é outro só para termos uma ideia, nos primeiros 2 anos é de facto os juros. Se fosse a realidade do que estava neste quadro, 2026 custava 170, para além do abatimento de juros, já saiu um abatimento de capital 106 mil euros, os juros, depois de abater 106 mil euros no ano, os juros são 171 mil euros.
ultrapassam em 60 e tal mil euros de juros ainda do capital que é amortizado. Portanto, é quase o dobro. No último ano, amortiza 233 mil euros no ano e paga 11.500 euros de juros. Portanto, estamos a ver a grande disparidade. Ou seja, é sempre um mau negócio. Quando o banco já está a receber menos, é quando nós vamos amortizar o capital. Não, agora vocês comeram a carne, agora vão comer os ossos. Porque esse dinheiro, se nós tivermos necessidade de fazer um novo empréstimo, começamos de novo. Vamos ter juros altíssimos nos primeiros anos. Então, não, isso nós sabemos, no final do empréstimo, no último terço do empréstimo, nós estamos a amortizar muito mais capital e os juros nós já pagamos, a maior parte, e, portanto, não faz sentido, muitas vezes, dizer assim, então, se eu preciso de dinheiro amanhã, vou fazer um novo empréstimo, pagando outra vez os encargos, tudo. Não, então é preferível manter o empréstimo, porque agora aqui eu pago menos. Portanto, isto às vezes é assim, digamos que uma pescadinha de rabo na boca para nos fazer entender que a coisa é assim, aprovamos agora, mas não quer dizer que seja assim. Não, é assim. Pode ser mais prejuízo ou menos prejuízo. Pode só não utilizar. Muito bem, avançamos então para o próximo tema, proposto pelo João Carlos Almeida. Sernasto do Bom Jardim teve grande influência na vitória do Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. João Carlos perguntou o que mudou, o atraso das obras do mercado e os custos associados, e pergunta também que responsabilidades. Pronto, trouxe o tema, nós estávamos a falar do empréstimo, estávamos a falar do mercado de Sernache e estamos a falar das responsabilidades, de atrasos disto e daquilo. E nós perdemos as eleições, PSD, muito por culpa de Sernache do Bom Jardim. Portanto, Sernache do Bom Jardim quis, de facto, mudar e para ver, de facto, o que é que poderia dar a mudança. O que acontece é que eu ouço dia a dia um descontentamento enorme, vejo nas redes sociais que já batizam ruas em Sernache do Bom Jardim como ruas da vergonha, seja lá quais forem as razões. Verifica-se que, afinal de contas, o que se queixava antes que Sernache estava com as ervas por cortar, continuam com ervas por cortar, faz-se, no fundo, situações de determinados bairros, corta-se acácias, que em vez de ser para a raiz, corta-se como se fosse uma sebe existisse ali, e se corta por cima da rama, como se costuma dizer, e portanto, o mercado, que era uma realidade que atrasou por causa do chumbo do projeto da DRCC, Direção-Geral da Cultura do Centro, penso eu, da GRCC, atrasou o processo, ninguém compreendeu porque não arrancava o processo, porque de facto não concordaram com a fachada, por causa de estar ao lado de uma obra classificada como é o seminário, e atrasou. E neste momento o novo executivo que ganha as eleições graças a Sernache do Bom Jardim vai passar provavelmente os 4 anos do mandato sem iniciar o mercado de Sernache. O edifício do CTT que ficou comprado pelo executivo PSD não tem andamento, está exatamente da mesma forma com que ficou quando foi a sua aquisição. E portanto, isto é o que se passa em Sernache. Porquê? Estou a falar de Sernache porque, no fundo, foi a alavanca para a vitória do PS. E eu pensava que 2 anos depois deste executivo ter tomado posse, que se verificasse em Sernache aros de mudança. Aquela mudança que, de facto, que mostrava que, afinal, o descontentamento das pessoas que moram em Sernache, que são de Sernache, que justificava, de facto, e que teriam a sua recompensa. Portanto, o mercado iria ser feito com o PSD na mesma, mudanças substanciais. Portanto, o mercado é um projeto que vem de trás, além de que se entendeu que deveria fazer-se ali algumas alterações ao mercado que eu ainda não entendi. Vi na Assembleia Municipal um projeto com a fachada onde tem uma género de uma imitação, um desenho, um relembrar do mercado Bettencourt antigo, que eu
tenha conhecimento, foi uma das coisas que não foi aceito pela DRCC na altura. Não chega a saber se isto é um projeto que faz com que tenha que ser outra vez aprovado pela entidade, outra vez, ou se são obras apenas interiores e que, no fundo, oneraram este projeto em 2 milhões de euros. Mas pronto. No fundo, o que eu quero dizer com isto é que Cernache está, não quero ferir susceptibilidades, mas está uma pasmaceira. Pronto, é a verdade. E não há mudanças, não há nada de novo. E, portanto, eu acho que a coisa mais... aquilo que, de alguma forma, e eu espero, e já disse isto publicamente, espero que não aconteça, mas há ventos de mudança, mas é, se calhar, contrários aos interesses de Cernache do Bom Jardim, porque o que eu ouvi falar é que a escola secundária da Sertã está... depois de por esta problemática, está em acabamentos, pronto a entrar em funcionamento no próximo ano letivo, provavelmente. Já se fala 1.800.000 euros de recuperação da escola Padre Rodrigues Caldeira, Padre António Rodrigues Caldeira. Padre António Lourenço Farinha. Padre António Lourenço Farinha, exatamente. E isto faz-me pensar que, com as condições letivas que nós conseguimos reunir em termos de infraestruturas escolares na Sertã, que um dia destes o Governo se lembre de que, afinal de contas, vocês não têm condições nestas escolas, não têm capacidade de receber mais alunos, não há necessidade de nós continuarmos com os encargos suplementares e paralelos numa escola com contrato de associação. E, portanto, seria mais uma machadada para Cernache do Bom Jardim, fechando o IBS. Notas positivas no caso para Cernache do Bom Jardim. No fundo, há aqui, de facto, alguma luz ao fundo do túnel, porque fala-se do investimento elevado, faz parte da freguesia, no Nesperal, do investimento de um estrangeiro que quer comprar o empreendimento da Quinta da Portela de freguesia, na freguesia do Nesperal, e que quer investir à volta de 7,5 milhões de euros, aumentando a capacidade para 120 camas, 100 unidades hoteleiras, num empreendimento que foi aprovado na Assembleia Municipal e que, no fundo, é muito bom para o Concelho, porque este empreendimento traz sempre uma mais-valia. Quando o nosso país, o petróleo, digamos que o ouro negro é o turismo, que tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, o último ano foi um dos melhores. Portanto, é bom que nós tenhamos condições para receber cada vez mais gente no nosso Concelho. E, portanto, neste aspecto, pode ser uma mais-valia. No fundo, sendo uma mais-valia para o atual proprietário, que, ao ver este empreendimento aprovado para a Assembleia Municipal, triplicou o valor da sua propriedade. E, portanto, a condição até que estávamos a falar, a Assembleia Municipal foi extraordinária, exatamente para pensar na celeridade de aprovar este empreendimento, para que de facto, o investidor não desista e que possa, de facto, levar isto avante. Quem ganha com isto é o atual proprietário, porque viu o seu terreno a triplicar o valor. Sendo positivo para a nossa terra, independentemente de uns ganharem, também já saiu o Euromilhões no nosso Concelho e é bom, portanto, é sempre bom saber que há pessoas que têm muito dinheiro para investir no Concelho e é sempre bom para toda a gente e para toda a região. Posto isto, pronto, eu acho que este Executivo, se quer de facto continuar ao leme da Câmara Municipal, tem que, no fundo, tomar posse da realidade do Concelho, que não tem acontecido até agora. Pode ser que nos últimos anos tomem conta do leme, mas acho que há aqui ainda um pouco de deriva e que não deram conta de todas as responsabilidades que
temos num concelho como este. E, portanto, eu, se fosse de Sernach, nesta altura, e se tivesse mudado a minha intenção de voto, provavelmente nesta altura estaria desiludido. Vítor Cavalheiro, ainda há oposições boazinhas. João Carlos de Almeida aqui a dizer como é que o PS tem que fazer, que é para se manter pelo menos mais 4 anos no poder. Pois é, temos que lhe agradecer, isso é verdade. Eu acho que o João Carlos ainda não conseguiu digerir bem aquela situação dos resultados de Sernach, que realmente foram o que foram, e que terão sido, se calhar, uma enorme surpresa para o PSD, e um balde de água fria também para o PSD, também acredito. Depois também fez aqui um bocadinho o papel do profeta da desgraça, que foi o IBS, pode acabar, pode não sei quantos e tal. É evidente que as coisas podem acontecer, mas nós nunca pensamos que isso venha a acontecer. Nós temos que ser mais otimistas e tentar, se calhar, levar as coisas para a frente, e não quer dizer que o João Carlos esteja a fazer isto com alguma intenção. Mas algumas coisas eu posso, aquilo que o Luís buscar essa pergunta, dizer assim, ou o João Carlos, eu ouço aí pessoas de Sernach altamente descontentes, não é? Portanto, altamente insatisfeitas ou altamente expectantes com aquilo que possa eventualmente vir a acontecer, porque sabendo, e provavelmente alguns que o dizem até nem votaram no Partido Socialista, mas agora valem-se disso, dizem, não, o Partido Socialista teve aqui uma grande vitória, portanto já tinha que ter feito mais alguma coisa do que aquilo que foi feito até hoje. Muitos dos que dizem isso não votaram no Partido Socialista, portanto eu também sei que alguns não votaram, claramente. Agora, ou muita gente a votar no Partido Socialista, isso é uma grande verdade. E eu às vezes digo na brincadeira, eu acho que o que aconteceu em Sernach do Bom Jardim era razão para a Câmara, passado 15 dias, um mês, ter revolucionado Sernach. Ter feito, pronto, o revolucionado é uma expressão muito forte, mas ter feito, na minha perspectiva, mais alguma coisa. Porque é verdade que as pessoas se sentem descontentes, sentem-se dizer assim, no tempo do PSD não se fez nada, agora vai-se pelo mesmo caminho, muito embora estejamos à espera que o Partido Socialista, ou que a Câmara, neste caso, venha a concretizar algumas obras até no espaço destes 2 anos. Porque se não concretizar, eu não sei se as pessoas de Sernach do Bom Jardim voltam a ter o mesmo comportamento que em 2021, o que é normal, não é? E também não sei, já tenho dito às vezes em conversas privadas, também não sei se ainda se vai a tempo de colmatar aqui, ou de satisfazer aqui alguns tumultos que andam no ar, porque nós sabemos que embora, depois também penso de outra forma, tudo isto, nós estamos aqui a falar, nós comentamos, somos comentadores, vamos aqui comentar, e depois há os comentadores no café, cada um diz também a sua coisa e tal, mas depois os eleitores é que votam, eles é que são soberanos, eles é que vão dizer quem é que cá fica ou quem é que cá não fica, não é? Portanto, eles é que são os... Agora, a mim também me preocupam algumas situações, nomeadamente... nós temos aqui falado em várias coisas, o quartel da GNR em Sernach do Bom Jardim, e eu às vezes, ainda há relativamente pouco tempo, vi que o Ministério da Administração Interna, o Ministro José Luís Carneiro, esteve na Covilhã para inaugurar ou lançar uma obra em Tortozendo para um quartel dos bombeiros, para um quartel da GNR, e eu fico assim, pronto, qual é que é esta política? Também não percebo bem. Mas eu julgo que esse do Tortozendo ainda era pior que aquele, ou semelhante àquele da Vila Velha de Ródão, que o teto caiu. Acho que era assim, tipo um pardieiro, assim, uma coisa também, umas condições... Mas é assim, se Sernach tem um quartel fechado, para que é que vão fazer um quartel no Tortozendo? É só isso que eu pergunto. Digo, se Sernach tem um quartel fechado, e vi mais uma obra ou duas aí de quartéis da GNR, em localidades incomparáveis a Sernach, incomparáveis.
pronto, isto é realmente um problema que as pessoas se preocupam. Depois, outro dos grandes problemas que não é a Câmara também, não é, a Câmara não consegue resolver esse problema, é a saúde, que não se conseguiu. A saúde tem andado nos mesmos termos que andava anteriormente com o PSD, agora com o Partido Socialista tem-se mantido, muito embora, como eu diga, nem antes a Câmara tinha muitas vezes poder para resolver, nem esta Câmara atualmente tem poder para resolver, mas as pessoas, não há dúvida que é uma queixa enorme de Sernás, e as pessoas têm toda a razão em sentirem-se, pronto, sabemos que os problemas da saúde não são exclusivos da nossa zona, são problemas nacionais, mas pronto, cada um olha para os seus problemas e cada um sente os seus problemas e tem sido. Depois também há aqui falamos em trânsitos, já aqui na Sernás, o trânsito, já ouvi a Presidente da União de Freguesias queixar-se algumas vezes, e também não se fez nada ainda. A grande verdade é esta, do trânsito. O João Carlos Almeida faz parte de uma comissão de trânsito, eu também faço, estamos no segundo ano do mandato, né, e fizemos uma reunião. Portanto, porque não houve tempo ainda para fazer mais. Ainda não houve tempo para fazer mais, não é? E eu acho que, já aqui, eu próprio já cá trouxe o tema algumas vezes, e acho que era necessário haver alguns ajustes, fazer alguma coisa. Fez-se um grande levantamento, como sabemos, nós fizemos parte desse grupo de trabalho, eu e o João Carlos Almeida, e muita gente. E pronto, marcou-se uma reunião, mas depois a reunião acabou por ser cancelada porque não havia tempo, de quem dirige a reunião não tinha tempo para estar na reunião e nunca mais fez nada. E eu acho que Sernás também tem esse problema e também está a ser adiado sistematicamente. A questão que o João Carlos falou aqui da escola secundária e da escola Padre António Lourenço Farinha, eu não sou tão pessimista. Eu acho que o IBS tem todas as condições para se manter, inclusive no grupo que pertence, o grupo que neste momento é o dono do IBS, ou neste momento, ou já há algum tempo, é também o dono da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã. Se calhar aqui até seria ao contrário, era a Escola Tecnológica vir para aqui, não sei se é assim, se não, porque aquilo é uma empresa, são uns privados e eles é que gerem, não têm que dar satisfações. Agora, é verdade que eu acho que a Câmara, o Executivo, tem que estar preocupado com aquilo que se passa em Sernás do Bom Jardim, porque são 2 anos e 2 anos não se fez muito, é verdade, não se fez muito, garantidamente não correspondeu às expectativas das pessoas. O mercado, estou convencido que arrancará ainda neste mandato, estou convencido que o edifício da CTT foi comprado ainda no tempo do PSD, creio eu, está na mesma também, pronto, esperemos que também era uma promessa, que haja ali alguma obra que venha a realizar-se, e eu acho que numa Assembleia Municipal, até na Assembleia Municipal aqui de Sernás do Bom Jardim, disse que as pessoas têm que ter alguma paciência para esperar, para não julgarem, mas também compreende que, às vezes eu saí na rua, que a paciência começa um pouco a esgotar-se. Mas tiveram paciência durante 12 anos. Tiveram, também é puramente verdade, mas Luís Pesqueira, tiveram paciência durante 12 anos e resolveram mudar, dar o benefício a outra força política alternativa ao PS. E agora o PS, mas é o que eu digo, eu acho que o Partido Socialista tinha o dever de imediato fazer alguma coisa, alguma coisa mais visível. Eu não digo que não tenham feito cá, não se faça, mas alguma coisa mais visível. Porquê? Olhando politicamente para o que foram os resultados, e além disso também porque estamos a falar de uma terra que é uma freguesia com 3.000 e tal habitantes, uma freguesia enorme, não é uma freguesia igual a muitas outras do nosso concelho. Portanto, é uma freguesia, não é menosprezar as outras, mas é uma freguesia diferente, é uma freguesia, é uma vila e uma freguesia muito diferente. E é verdade que tiveram muita paciência e se calhar, porque isto nunca aconteceu, o Sernás do Bom Jardim nunca tinha votado PS, o Partido Socialista nunca cá tinha ganho, e é verdade que a paciência esgotou-se nessa altura. Vamos a ver se agora há a mesma paciência, não é? Dizer assim, vai-se adiando, vamos a ver se há a mesma paciência para aguardar tanto tempo, porque nós sabemos que a Genes, o que está na base
aqui na região é o PSD, à partida, é o partido dominante, e as pessoas, porque o Partido Socialista, para ganhar aqui, com a diferença brutal com que ganhou, teve que haver muita gente do PSD a votar no PS, não é? Pronto, vamos ver se essas pessoas mantêm essa persistência, não é? E a Maria João Ribeiro, na última Assembleia, aquela frase que o Vítor também sublinhou, dela dizer que em Sernache as obras ficam para o próximo ano, ficam para o próximo mandato, ficam para o final do mandato. João Carlos Almeida, para rematar. É visível o estado, que o estado de graça está a esvaziar-se muito rapidamente. E quando se diz aqui, não houve nada de novo em Sernache. O Presidente já assumiu que o edifício do CTT, do Workplace, só avança depois do mercado, não tem hipótese de avançar antes. Se o mercado não avança até ao final do mandato, quer dizer que o edifício do CTT é só para o próximo mandato, se for o PS que esteja à frente. E, portanto, o que é que surgiu de novo em Sernache do Bom Jardim? O Festival de Peixe. Não houve mais nada de novo em Sernache do Bom Jardim, está tudo igual. Os problemas de fundo, uns da responsabilidade da Câmara, outros da Junta, e os que não são nem de uns nem de outros, que apenas podem reclamar nas autoridades competentes, que é a questão da saúde, que tem sido falada constantemente por nós e pelas pessoas que se queixam, e que vai acontecer futuramente na Sertã também, infelizmente. E a questão da GNR, que inclusive agora, na última Assembleia, não na última, na penúltima, na última Assembleia Ordinária, praticamente que o Presidente da Câmara, o Carlos Miranda, já se mentalizou que, afinal, não estava fechado. Agora que está fechado o quartel da GNR, que fechou os escuteiros, eu até falei que foi mais 2 serviços que fecharam em Sernache do Bom Jardim. Ou os escuteiros e foi o quartel da GNR. Porque na altura, está bem, mas estava lá só uma pessoa, e estava aberto. Agora não está fechado. Porque dizem que essa pessoa sabe melhor andar na rua. O que quer dizer que temos lá um edifício daquele tamanho, com aquelas características, está fechado, pura e simplesmente. Não temos GNR em Sernache do Bom Jardim. Temos no Conselho, eu tenho tanta GNR em Sernache do Bom Jardim neste momento, como tenho na freguesia do Castelo. Quando preciso, mando-os vir a Sertã. E Sernache é igual. Tem lá um edifício que não está a servir para a GNR. Portanto, não tem GNR em Sernache. Não tem saúde à altura. Não tem... todos os problemas de fundo continuam a existir ou a agravar-se. E aquilo depende da Câmara Municipal. Não está a andar. Porquê? Por isto, para aquilo, para o projeto ser revisto, porque não é aquele projeto que queríamos. E pronto. E, no fundo, nós não avançávamos porque o projeto não era aprovado pelas entidades competentes. Eles não avançam porque o projeto não estava de acordo com o critério que eles achavam que devia estar. E, portanto, com isto tudo, perde-se 4 anos, duplica-se o preço para que Sernache do Bom Jardim, para o próximo mandato, tenham, isso é seguro, podem iniciar até as obras, como diz na esperança do Vítor Cavalheiro, este mandato. Mas mercado, Sernache só vai ter no próximo mandato. A inauguração. E, portanto, claro, agora é assim, eu ainda pensar, olhar para trás e ver como é que perdemos Sernache do Bom Jardim. É como o Vítor Cavalheiro disse, nós nunca perdemos Sernache do Bom Jardim. E quando perdemos com esta diferença de 3.000 e tal votos, uma diferença de 600 e tal, dá que pensar, de facto houve erros, ninguém pode dizer que não houve erros. A questão é que este Executivo está a cometer os mesmos erros. E, portanto, continue assim. Eu estou até a avisar, não devia estar, mas as eleições são assim mesmo. Nós perdemos, ganhamos e andamos nisto. É assim a vida. Portanto, e as mudanças fazem bem. Dá às pessoas também para saber quais as diferenças e pronto. E é isto que eu penso de Sernache. O que eu ouço de Sernache, e também eu digo outra coisa. Portanto, é assim, quando a manta é curta, quando se cobre de um lado, descobre-se do outro. A gente, às vezes, para ganhar também num lado, pode perder no outro. E o desequilíbrio continua. E, portanto, isto nunca é possível agradar a gregos e a troianos, como costuma dizer. Agora, tem que haver equilíbrio. Eu, se fosse Presidente da Câmara, que foi uma determinada zona que me deu a vitória, eu tinha que olhar para aquela zona, saber o que é que originou a perda do meu adversário e o que é que eu tenho que fazer para ratificar aquilo que os outros erraram. Porque nós, de facto, erramos, senão não tínhamos perdido as eleições.
E eu não estou a ver esse pensamento, essa estratégia. Eu costumo dizer, e já nas minhas... Eu ainda não vi estratégia deste Executivo. Este Executivo ainda está a adaptar-se à cadeira, ainda não tem uma estratégia. Quando a gente começar a ver uma estratégia, sabemos, é mais para Sernás, mais para a Sertã, é equilibrado, não é equilibrado, mas não, estratégia não. Estão a executar aquilo que vem de trás e estratégia ainda não vimos. Principalmente em Sernás, estou no Jardim. Muito bem, então avançamos para o próximo passo. Notas positivas, notas negativas. João Carlos Almeida já que está com a mão na massa. Vamos notas, então a elas. Eu nem preparei notas. Olha, estivemos na Assembleia Municipal no sábado, Assembleia Ordinária e... Extraordinária. Extraordinária, exatamente. E não sabia, achei estranho, um carro da Proteção Civil, sabia que havia o evento dos bombeiros a seguir, do ingresso dos novos bombeiros, e vi um carro da ANEPS, da Autoridade Nacional de Emergência. Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas na Câmara, pronto, mas os bombeiros é aqui perto, ok? Pode ser um evento, pode ser que seja para ir ao evento dos bombeiros. Tínhamos lá o nosso comandante Pedro Nunes, Pedrão, pronto, mas não, afinal de contas era um representante substituto da Presidente de Junta do Cabeçudo, que veio substituir na Assembleia Municipal com o cargo de serviço, à civil. Portanto, é isto que, não sabendo eu, vim a saber depois, fez questão, inclusive, acho que até faz questão de mostrar que vem com um cargo de serviço para uma Assembleia Municipal. É a nota negativa. Nota positiva, Maratona da Leitura, mais uma vez, o grande evento que, no fundo, já é referenciado a nível nacional na comunicação social e na televisão. Um evento único no país e com cada vez mais relevância, e gosto cada vez mais dos espetáculos que... Gostei muito de ver a Prata da Casa, o Miguel Calhar, Marco Figueiredo. Marco Figueiredo e o Calhás. De facto, ver... Olha, e isto é positivo porquê? Porque nós estivemos a ver o filme do nosso cineasta cernascense Silvino Santos. Eu não sei se aquele filme era mudo. Era mudo. Tivemos a ver as imagens com a banda sonora ao vivo a tocar e a acompanhar. De facto, o filme foi agradável de ver e, de facto, é a nota positiva. A nota negativa é o tal empréstimo que parece que este Executivo tem pressa de ir ao pote. Está com a pressa. Parece que aquilo faz parte do Executivo, faz parte do cariz dos governos PS, que é endividar o quanto antes. A pressa de ir com a mão ao pote, de facto, faz-me pensar, faz-me desconfiar o que é que vem daqui. E para finalizar, a homenagem, os 50 anos do jantar de gala da Soprei, a homenagem a uma pessoa que muito deu àquela casa, António Nunes, e o espetáculo que tivemos a oportunidade de assistir. Com isto tudo tenho uma nota negativa também, por isso é que trouxe também este tema. É que tivemos uma surpresa no final, que tivemos o Paulo Carvalho a atuar. E eu saí em protesto. E se a organização fosse minha, eu subia ao palco e colocava aquele senhor na linha. Porque, sendo uma surpresa, eu até gosto de ouvir o Paulo Carvalho a cantar, mas não sendo uma surpresa, eu até podia estar ali e posso não ser adepto ou gostar do Paulo Carvalho. Portanto, estávamos num jantar na mesa. E, portanto, as pessoas costumam conversar nos jantares. O senhor começou logo a dizer que isso é uma questão de educação. Estava no espetáculo, não estavam a ouvi-lo convenientemente. E depois começou a dar outras bocas, no fundo, dizer que, bom, agora vou cantar uma música que eu escrevi para o Carlos do Carmo. Não sei se conhecem, provavelmente não conhecem, nem bateram palmas, como que eles são para aqui uns selvagens que não conhecem coisa nenhuma. E, portanto, é assim, depois disto tudo, falou do filho, que também é músico, não é? E que também se conhecem, porque provavelmente só conhecem o que passa na televisão, não sei o quê.
E, portanto, é para dizer, para mim chega, eu vou sair daqui para fora, e por acaso até quem estava na mesa comigo acompanhou, porque, no fundo, eu acho que estávamos a fazer de estúpidos, que provavelmente aqui na terra, no interior, que ninguém conhece coisa nenhuma, e, portanto, foi extremamente mal educado e foi a parte negativa do espetáculo. Então, agora, João Carlos, Vítor Cavalheiro, também notas positivas e notas negativas. Então, notas positivas são mais ou menos coincidentes com o João Carlos Almeida. A Maratona da Leitura, estamos a falar de um evento de referência, um evento extraordinário, que está realmente com uma pujança enorme, que traz um movimento enorme à Sertã, um movimento cultural diverso, não só na Sertã, mas em atividades centralizadas pelo Conselho. Pronto, tem vindo em crescendo, e eu acho que realmente é portanto, estamos a falar de um evento de excelência, com uma equipe formidável, com uma organização também exemplar. Aliás, até trouxe aqui, achei interessante o festival, a Susana Menezes, a diretora regional da Cultura do Centro, que diz: o festival mais bonito de Portugal é igualmente um festival âncora na região centro. Pronto, é realmente uma pessoa que, a nível da cultura, e que vem e que prefere estas palavras. Nós já o sabíamos, portanto, mas eu corroboro inteiramente o que ela diz, e não tenho dúvida que é realmente, se calhar, neste momento, não sei se mais, mas se não é mais, é praticamente igual, portanto, o evento mais marcante da Sertã, juntamente com o Festival do Maranhão. Depois, outra nota também positiva, tenho visto ultimamente a Sertã com uma nova cara, um novo visual, talvez resultante do que se aproxima desta Maratona da Leitura, também do Festival do Maranhão, mas não há dúvida que houve ali uma chega agora. Nós já criticámos aqui muito, eu e o João Carlos Almeida, mas agora houve ali algum impulso que foi dado a nível de limpeza, a nível das rotundas pintadas. Posso não gostar muito da pintura, mas estão completamente diferentes, e eu acho que, pronto, ainda bem que foi assim, mas esperemos que isto não seja resultado daquilo que está a acontecer, destes dois eventos que eu falei, do Festival do Maranhão e da Maratona da Leitura, porque agora está limpo, mas a limpeza tem que continuar, porque a gente limpa a nossa casa todos os dias, ou pelo menos muita gente todos os dias, outros de semana a semana, não é de ano em ano. Portanto, mas de qualquer modo, também uma nota positiva, porque realmente nota-se ali alguma diferença. Depois, outra nota positiva, também tive a honra de participar naquela cerimónia dos Bombeiros Voluntários da Sertã, convidado pelo seu presidente, que é o meu amigo João Carlos Almeida, e também gostei. Pronto, revela realmente um sinal, por aquilo que eu vi, pronto, é um sinal de vitalidade dos bombeiros. Sabemos que há ali muito trabalho, como foi dito, várias intervenções que fizeram essa referência, pronto, e não há dúvida que muita gente às vezes não se apercebe do trabalho que está por trás disto tudo, não é? destas associações e de quem está à frente das associações, mas é mesmo assim. Portanto, os parabéns também pelo trabalho e por aquilo que vimos lá, portanto, por aquilo que aconteceu. Depois, uma nota negativa, é uma notícia da Rádio Condestável. Já aqui falámos muita vez no assunto. Os javalis, pelos vistos, estragam tudo, partem, entram em todo lado, passeiam nos jardins de algumas vivendas aí nos arredores, portanto, à vontade e à vontadinha agora. Eu não sei qual é a solução, digo sinceramente, mas eu acho que é negativo, porque eu acho que alguém deveria, não sei se isso é possível, mas acho que alguém deveria olhar e ver, porque as pessoas, isto já foi falado em várias assembleias municipais. Eu acho que o problema tem-se agudizado ultimamente, e se ninguém fizer nada, se calhar qualquer dia temos para aí alguma tragédia.
E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias estaremos de volta e dizer que o programa vai para o ar ao domingo depois das 13 horas e repete à quarta-feira depois das 21. Fica também disponível em podcast na página da Rádio Contestável e também no canal do YouTube em Contestável TV. Continuação de bom domingo.